Obrigado, Zilma. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui, certo? Como eu falei anteriormente, é a primeira vez que eu estou falando para crianças da idade de vocês, e para mim é um enorme prazer sair dessa zona de conforto minha, porque eu sempre dava palestras para adultos e adolescentes, né, como eu falei. Mas para criança, né, é muito mais interessante, porque eu sei que vocês estão com a cabeça muito assim com dúvidas, né, sobre ciência e sobre o universo, principalmente, e eu sei que muitos de vocês não têm acesso, por exemplo, a conhecimento sobre cosmologia. Então, eu sou formado em cosmologia, eu fiz mestrado nessa área, né, assim como vocês, eu fui uma criança também que me inspirei muito na astronomia, em autores, por exemplo, como Carl Sagan, né, que escreveu e fez a série Cosmos. Então, na idade de vocês, eu já estava observando os céus, mesmo sem telescópio, né, com os recursos que eu tinha, e hoje sou um astrônomo amador, né, como vocês são ou vão ser um dia, e novamente é um prazer estar com vocês aqui, certo? Então, vou apresentar agora a nossa tela para a gente iniciar a palestra, certo? Só um instante. Tá todo mundo vendo aí, né? Sim. Ok. Bom, gente, o nome da palestra é Cronologia do Universo, do Big Bang, a origem da vida na Terra. Na verdade, eu tinha colocado lá, tinha mandado para a Zilma, do Big Bang, a origem da Terra. Só que, quando eu estava criando os slides, eu pensei melhor em colocar a origem da vida, né? Porque a Terra sem vida não tem graça, né? Então, eu coloquei também a origem da vida até chegar a nós, seres humanos, e até o desenvolvimento da astronomia, certo? Ou seja, a gente vai ver desde a origem do universo até a passagem da vida na Terra, até chegar na raça humana e o desenvolvimento da astronomia em si, certo? Cronologia significa o quê, professor? Significa uma passagem do tempo, né? Cronos significa tempo em grego. Então, a gente vai estudar o tempo, né, desde o início do universo. Mas o que é cosmologia? Cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e evolução do universo a partir de métodos científicos, certo? Ou seja, é uma ciência propriamente dita que estuda a origem, evolução e destino do universo, e as estruturas também do universo. Cosmos é uma palavra do grego que significa mundo ou ordem, né? É diferente de caos, que significa desordem. Cosmos é ordem e caos, desordem. E logia é estudo, ou seja, tudo que tiver logia, você já sabe que é estudo. Nesse caso, eu estudo do cosmos, ou do universo. Mas o que é o universo? O universo é tudo que está ao nosso redor. Planetas, galáxias, estrelas, e até mesmo, né, nós seres humanos fazemos parte do universo. Eu, particularmente, muitas pessoas escrevem o universo com letra minúscula, mas eu escrevo um universo com letra maiúscula porque eu considero, né, o universo nosso entre outros universos, porque eu sou adepto à teoria do multiverso, ou seja, além de nosso universo, podem existir outros universos por aí. Então, o nosso universo eu escrevo sempre com letra maiúscula, igual ao planeta Terra, né? O planeta Terra eu escrevo com letra maiúscula, e também existe a Terra com letra minúscula para designar aquela terrinha, né? Então, da mesma forma, é o universo. E o cosmos? Cosmos é outra palavra que é mais abrangente. Ela significa o seguinte, que é tudo o que existe, existiu ou existirá, nas palavras de Carl Sagan, do astrônomo Carl Sagan, né? Então, o cosmos é a união de todos os universos existentes, né? Todos os que já existiram e todos os que existirão. Ou seja, cosmos é isso, certo? É uma palavra mais abrangente. Então, bora lá. E de que é feito esse nosso universo aqui? Nosso universo, eu não sei se vocês já ouviram falar nessas palavrinhas, ele é feito de energia escura, matéria escura, uma pequena parte, 5% apenas, de matéria atômica, ou seja, oxigênio, hidrogênio, carbono, os gases, tudo que você imaginar que está ao nosso redor, que podemos ver e tocar, é composto apenas de 5% do universo. E o restante, 95%, ou seja,
praticamente a maioria, né? Praticamente não, a maioria da composição química do universo é o tipo de matéria que a gente não consegue enxergar, nem tocar, nem nada, certo? Esse é o mistério, hoje em dia, da cosmologia, esse tipo de matéria, né? Que a gente chama de matéria escura e energia escura. E o multiverso que eu falei anteriormente, ele foi uma teoria criada por André Linder, né, que foi um cosmólogo dos anos 80, mais precisamente 1983, e que ele criou essa teoria onde lá depois, um pouquinho depois do Big Bang, que foi a origem do universo, a explosão, né, entre aspas, que deu origem ao universo, aconteceu uma inflação, ou seja, o universo se inflou como um balão, que daqui a pouco eu vou fazer uma experiência com vocês bem interessante, uma demonstração, na verdade, e a partir desse milésimo de segundo após o Big Bang, outros universos foram criados também, certo? E também existe a teoria de muitos mundos, né, desenvolvida por Hugo Everett e Bryce DeWitt, entre os anos 60 e 70, onde eles dizem que existem mundos paralelos ao nosso e que ficam, né, que existem de forma simultânea. Ou seja, nesse momento agora, existe cada um de vocês em outro universo, vocês estão fazendo outro tipo de coisa, vocês estão desenvolvendo outro tipo de estudando outro tipo de coisa, entendeu? Existe uma versão de você em outros universos por aí. Então, essa teoria é chamada de universos paralelos, certo? E como esse universo surgiu? Como tudo surgiu? Existem os mitos de criação, né? E existem as teorias científicas. Mitos de criação, por exemplo, várias religiões e crenças têm os seus mitos de criação, né? Por exemplo, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, os nórdicos, egípcios, gregos e até os próprios indígenas brasileiros têm os mitos, né, de criação, ou seja, eles imaginaram como o universo foi criado e cada um desenvolveu o seu tipo de teoria, digamos assim, de ideia de como o universo surgiu. E as teorias científicas, que são desenvolvidas por quem? Pelos cientistas, com base na observação, com base em telescópios gigantes que captam, né, as galáxias, captam a expansão do universo, descobriram que o universo teve um início, né? Através da expansão também das galáxias, que eu vou explicar mais para frente o que é isso, singularidade também, né? Eu vou explicar também o que é tudo isso mais para frente. Mas vamos ver primeiro algumas ideias, né, de nossos antepassados sobre como o universo se originou. Por exemplo, os egípcios, né, uma civilização maravilhosa, incrível, nós vemos sempre falar, né, das pirâmides, dos hieróglifos, né, dos reis, faraós egípcios, uma civilização espetacular. Por volta de 3.500 a.C., às margens do rio Nilo, o Egito, né, se edificou, ou seja, eles criaram grandes civilizações, cidades em torno desse rio, que é chamado de Rio Nilo. Mas eles também tinham grande imaginação e começaram a desenvolver teorias sobre como o universo nasceu. Para eles, o universo nasceu de águas primitivas e nasceu de um rio primordial. Como eles gostavam tanto de rio, eles também achavam que o universo nasceu de um rio, chamado Rio Primordial. Desse rio nasceram os universos, nasceram também os deuses e nasceram também os seres humanos, certo? E os hindus, eles diziam, né, que o ovo cósmico, existia um ovo cósmico no universo que deu origem a todos os universos, a todas as pessoas, e esse ovo cósmico era comandado por Brahma, que era um deus hindu. E, segundo eles, como é que era o planeta Terra? O planeta Terra para eles era plano, mas a gente sabe que não é, a Terra não é plana, né, gente? Mas para eles, né, a imaginação deles era essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo. Existia uma tartaruga gigantesca no espaço que carregava 4 elefantes, e em cima desses elefantes existia o planeta Terra, ou seja, claro que a gente sabe que não é isso, né? A Terra é redondinha e bonitinha no espaço, mas eles imaginaram que era dessa forma, os hindus. Isso lá no século, deixa eu voltar aqui, no século XVI a.C., então faz bastante tempo. E os nórdicos acreditavam que o universo era uma árvore gigante chamada Yggdrasil, ou freixo cósmico, e essa árvore continha todos os reinos e todos os universos, inclusive a Terra. A Terra era representada por um dos galhos chamado Midgard, né?
que era chamada de Terra-média, o lar dos homens. E, segundo eles, Odin criou o céu e a noite, o dia e a noite, os céus, o sol e a lua e as estrelas. Então, essa é a visão nórdica da criação do mundo. E agora, a mitologia grega, que é uma das mais conhecidas, eu gosto bastante da mitologia grega, sempre leio sobre ela. Os gregos, na Grécia, né, nasceu a filosofia. E, possivelmente, os gregos herdaram todo esse conhecimento que eles tinham dos babilônios e começaram a desenvolver um tipo de teoria mais robuscada, mais avançada. Para eles, o mundo nasceu do caos surgiu Gaia que é a Terra, e dela surgiu o submundo, o Tártaro, e por aí vai. Inclusive Uranus, que é o céu, e outros deuses também, certo? Essa foi a criação do mundo segundo os gregos. Aí começaram a desenvolver teorias, na Grécia também, alguns filósofos, como Aristóteles, por exemplo, começaram a desenvolver teorias sobre como é o formato do universo. Para eles, o universo era tudo que a gente conseguiria ver. Por exemplo, os planetas que são visíveis a olho nu hoje são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, tudo isso, para eles, era o universo, segundo Aristóteles. Mas Aristóteles dizia que a Terra ficava no centro do universo, disso tudo, como vocês estão vendo aqui, deixa eu aumentar a imagem. Esse era o modelo da Terra, segundo Aristóteles, lá do século, deixa eu ver aqui, 4 a.C., tá, gente? 400 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.400 anos atrás, ele imaginou que a Terra era dessa forma aí. A Terra no centro, a luz girando em torno da Terra. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor para a gente. Pronto. A Terra no centro, a Lua em torno da Terra, Vênus em torno da Terra, até o próprio Sol em torno da Terra, né? Ou seja, é uma teoria geocêntrica, ou seja, a Terra no centro de tudo. Planeta Marte, Júpiter e Saturno. E, por último, ficava essa conchinha aí, que era uma concha formada de estrelas. É como se fosse várias esferas, uma dentro da outra, e a última esfera era chamada de esfera das estrelas fixas, onde tinha as estrelinhas coladinhas lá, e, segundo eles, além disso, não existia nada. Zilma tem uma pergunta, e João Gabriel também tem outra. Eu estou achando que tá muito rápido. Eita! Aí eu queria saber se crianças estão conseguindo anotar, assimilar alguma coisa assim, porque a Nicole, mamãe, está muito rápida, deixa eu falar com o filho. Não tem problema, eu diminuo a velocidade. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar tranquilo? Precisa que vá mais devagar? Eu prefiro que vá um pouco mais devagar, que não estou conseguindo anotar. Teve algumas coisas que eu queria anotar e não deu tempo. Eu também. Poxa, eu nem sabia que vocês anotavam as coisas, gente. Eu tô com uma dúvida. Pode falar, João Gabriel. Aristóteles foi o primeiro filósofo a criar teorias assim sobre o espaço? Sim, ele foi o primeiro. Na Grécia Antiga, foi o primeiro a desenvolver uma teoria sobre o formato do universo, sobre o espaço mesmo, como você está dizendo. Sim, entendi. E o nome da teoria dele era geocentrismo, ou seja, a Terra ficava no centro do universo. Pronto? Eles aqui anotam tudo. Mais alguma pergunta, gente? Não. Pode seguir, né? Pronto, depois que Aristóteles desenvolveu essa teoria, no século II, aí já é depois de Cristo, ou seja, 200 anos depois de Cristo, um matemático chamado Ptolomeu, né, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos planetas retrógrados. O que significava isso? Ele quis fazer uma teoria mais sofisticada do que a de Aristóteles. Opa, passou sozinho aqui, não sei porquê. Ele quis desenvolver uma teoria mais sofisticada do que a de Aristóteles, e ele diz o seguinte, porque assim, gente, vocês podem fazer essa experiência também quando for à noite. Vocês observam um planeta, qualquer planeta, principalmente Marte, né, que tem um efeito maior. O planeta Marte, se você observar ele hoje, em relação às estrelas que estão por trás dele, ele vai mudar de posição amanhã. Vocês vão olhar no dia seguinte, ele também vai mudar de posição. No outro dia, ele vai mudar também de posição.
Isso os gregos percebiam naquela época, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia e acaba nem percebendo, mas os planetas que estão mais próximos de nós do que as estrelas, eles fazem esse movimento durante todas as noites. Então é bem interessante isso, se você perceber esse movimento, porque justamente Ptolomeu percebeu. E os planetas fazem isso aqui, ó. Eles fazem esse laço no céu, certo? Aí, na tentativa de explicar esse movimento, ele desenhou um modelo geocêntrico da maneira dele, né? A Terra continuava no centro, só que os planetas giravam ao redor de um círculo, que era chamado de epiciclo, tá? Então, após isso, Nicolau Copérnico, né, que foi outro grande cientista, baseado nas ideias de Aristarco de Samos, que era outro filósofo grego também, ele diz o seguinte, que não, os outros estão errados, mas o Sol é que era para ficar no centro e não a Terra, né? Então ele revolucionou com a teoria chamada teoria heliocêntrica, ou seja, hélio significa Sol, ou seja, o Sol no centro. Então, outras pessoas, como, por exemplo, Giordano Bruno, se apoiaram na ideia dele, e Galileu também, Galileu Galilei, né, para quem não sabe, foi a primeira pessoa a construir um telescópio, isso lá nos anos 1609, ele construiu o primeiro telescópio e apontou para os céus, e foi a primeira pessoa na história a apontar um telescópio para os céus. Mas, naquela época, existia a Inquisição, né, da Igreja Católica, que, infelizmente, não deixava as pessoas pensarem da forma que deveria ser, e a Inquisição, ela acabou colocando Giordano Bruno na fogueira, porque ele acreditava que existiam outros mundos, e acreditava também na teoria de Copérnico. Qual era a teoria de Copérnico? O Sol ficava no centro. Então, Copérnico estava certo, e, infelizmente, né, a Inquisição achava que ele estava errado. Galileu não chegou a ser morto, mas ele chegou a ser preso, né, e condenado, mas ele chegou lá na frente das pessoas e disse que estava errado nas visões dele, apesar de que ele estava sempre certo, né? Esse era o desenho original, feito por Copérnico, do sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro, os planetas ao redor do Sol, como deve ser, né? E a Terra, aqui, ó, pequenininha, com a Lua ao redor da Terra. Só que esse modelo revolucionou, naquela época, o pensamento da Idade Média. João Gabriel coloca aí, ele também acreditava que... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele também acreditava que tinha buracos na Lua, no caso, as crateras. Exatamente. Galileu, na verdade, naquela época, as pessoas acreditavam que a Lua era lisinha, não tinha crateras, nem rios, nem vales, nem mares. Galileu observou pelo telescópio, viu as sombras, né, projetadas do Sol e descobriu que a Lua não era tão perfeita e que ela tinha crateras, tinha vales e tudo mais. E também foi uma coisa que mexeu muito com a cabeça das pessoas na época, porque até então acreditava-se que a Lua era uma pedra, sei lá, polida no céu, certo? Lisinha, mas não é assim. Aí, lá no ano de 1687, um físico bem conhecido, eu não sei porque está passando sozinho aqui, mas vamos lá. Um físico bem conhecido chamado Isaac Newton publicou o livro, que é um dos mais conhecidos também da física na nossa área, que é chamado de Principia, ou Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Nesse livro, ele desenvolveu várias teorias interessantes. Uma das teorias era chamada de teoria da gravidade, ou seja, Newton foi a primeira pessoa, na verdade, a desenvolver esse tipo de teoria e disse que o universo era estável, né? Ele ficava paradinho, não existia movimento nenhum, mas o Sol ficava no centro também, mas para ele o universo era estático e nada viria para o sistema solar e também nada poderia sair, segundo ele, certo? Aí lá no ano de 1915, bem depois, né, no século passado, eu acredito que todos conhecem esse cientista aqui, chamado Albert Einstein, né?
Albert Einstein foi o maior físico de todos os tempos, principalmente do século XX. Ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Relatividade Geral, que para mim é uma das mais lindas teorias que existe, porque ela descreve como o universo funciona, como a gravidade funciona, e ele fala o que é a gravidade pela primeira vez. Ele falou que ele, na verdade, foi uma generalização de Newton, né? Newton disse que o tempo e o espaço são separados, mas Einstein disse que não, que o tempo e o espaço são juntos, não podem ficar separados. Quem aqui assistiu Interestelar? Levanta a mão aí. Pois é. Quem não assistiu, pessoal, assistam, porque simplesmente o melhor filme já feito sobre esse tipo de teoria aí. Também tem muita astronomia, certo? E tudo mais. Vou esperar um pouco que o João está escrevendo ali, que levantou a mão. Certo? Então, Einstein, ele chegou... Oi, pode falar. Existe algum físico, astrônomo ou cientista que teve o pensamento correto ao longo dessa tecnologia, que não teve nenhum erro? Olha só, na verdade a ciência ela é passível de erros. Então não existe cientista que tenha chegado e, sei lá, e não errou, né? Não errou. Por exemplo, Einstein, ele fez o maior erro da vida dele. Por quê? Porque ele disse que o universo estava parado, não se expandia. Mas para mim, Einstein foi um dos cientistas mais perfeitos na questão da teoria mesmo, porque ele só errou nessa parte aí, mas para eu dizer que chegou uma pessoa hoje que se equipara a Einstein, eu acho muito difícil, porque ele quase não errava nas teorias dele, né? Mas a ciência em si, ela normalmente, é normal, na verdade, você errar na ciência. Quanto mais você errar, mais você aprende, né? Aquela coisa de tentativa e erro. Se você fizer 10 vezes o experimento, mais vezes você vai aprender com aquele experimento, certo? Então, Einstein, ele está próximo de uma pessoa que quase nunca errou na questão da ciência, certo? Bora lá, então. Bom, gente, então depois que Einstein fez a teoria dele, que o universo era estático, que não se expandia, pronto, agora chegou a hora, deixa eu pegar aqui o balão para a gente fazer uma coisa bem legal aqui. Felipe. Bom, oi? Você acredita na teoria do espaço-tempo modular? Sim, não só acredito, quanto existem, né, efeitos hoje, por exemplo, os buracos negros, né, eles distorcem tanto o espaço. Imagina uma mesa, que essa mesa é feita de um pano, um tecido esticado. Então a gente coloca uma bola bem grande no centro e coloca as outras bolinhas ao redor. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ou seja, o tecido do espaço-tempo vai ser deformado na presença de planetas, de Sol, de buracos negros. Então esse efeito já é comprovado, tá? Então a gente pode dizer que é um efeito real que acontece no universo. Beleza? Foi isso a sua pergunta? Sim. Obrigado. Ótimo. Galileu construiu a luneta e Isaac Newton melhorou a luneta de Galileu. Perfeito, muito bem. Olha só, Galileu, pessoal, construiu uma luneta de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Olha ali, ó. Essa lunetazinha ali, minha, na verdade é um telescópio da Skywatch, ele é feito de lentes de vidro. Ou seja, Galileu fez um telescópio de lentes, mas o que é que Newton fez? Um telescópio de espelhos, porque a imagem nesse tipo de telescópio é bem melhor, bem nítida, não tem aquelas aberrações, aquelas imagens distorcidas, certo, gente? Deixa eu voltar aqui de novo, que João Gabriel não viu. Tá ali, ó, o telescópio de 70 milímetros da Skywatch. É o primeiro telescópio meu, tá ali guardadinho. Então, bora lá. Mais alguma pergunta, gente? Então, Einstein, ele, como eu falei, né, ele falou que o universo era estático, não se expandia, mas esse cientista aí que vocês estão vendo com o cachimbo, o nome dele era Edwin Hubble. Quem aqui já ouviu falar em Hubble, nessa palavra Hubble? Maria. Oi? O telescópio Hubble. Exatamente, gente. O telescópio Hubble,
Foi uma homenagem a Edwin Hubble, que foi o primeiro cosmólogo a dizer que o universo se expandia. Por quê? Lá em 1927, ele ia observando estrelas variáveis. Ele pegou uma imagem desse tipo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, uma galáxia, e começou a observar com um grande telescópio de um observatório, e ele começou a ver que existiam estrelinhas que variavam o seu brilho nessas galáxias. Só que ele pegou todas as imagens das galáxias e dessas estrelinhas e viu que tem alguma coisa acontecendo ali. Essas galáxias estavam se afastando do planeta Terra. Ele disse que tem alguma coisa estranha aí. Além dele, existia uma mulher também, astrônoma, chamada Henrietta Swan Leavitt, essa que vocês estão vendo aqui, que também estudou as estrelas variáveis. Por que a estrela variável? Ela varia o seu brilho. Então, essas estrelas presentes nessas galáxias foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria que disse que o universo estava se expandindo. Mas como é que ele descobriu isso? Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente escuta um som de uma ambulância, uma sirene, a ambulância, se estiver na nossa direção, ela vai ter um som mais agudo. Quando a ambulância está indo embora, acelerando para longe, o som fica mais grave. Isso é chamado de efeito Doppler. Anotem aí, efeito Doppler, que é o esticamento ou o encurtamento das ondas. Podem ser ondas de som e podem ser ondas de luz. No caso do universo, esse efeito também é causado pelo esticamento e o afastamento, aliás, o encurtamento das ondas. Mas por que isso acontece? Uma galáxia, ela se afasta da Terra. A luz dela está vindo em nossa direção. Se ela afasta e a luz está vindo em nossa direção, significa que... Alice, tem uma pergunta? Isso também pode acontecer com ondas de rádio? Sim, todo tipo de onda, seja ela onda sonora, onda de rádio, micro-ondas, ondas de luz, elas podem ser esticadas ou comprimidas, certo? Mari, pode falar. Você poderia, por favor, desculpa aí, mas repetir o que é efeito Doppler? Efeito Doppler, ele é um efeito onde as ondas se esticam, estou falando na linguagem mais simples, tá? Se esticam ou se encurtam, né? Ondas esticando e se encurtando pelo efeito do afastamento de algum objeto, tá? Pronto? Calma, eu não entendi. Não entendeu? Não. Bora lá. Imagina uma galáxia que está sendo vista por um telescópio. Ela vai se afastar de nós, certo? Quando ela se afasta de nós, ela vai emitir uma onda, e essa onda ela vai vir na cor vermelha. Significa que a onda está se esticando. Se a galáxia estiver na nossa direção, vindo em direção a nós, como Andrômeda, por exemplo, essa luz vai ficar na cor azul. Significa que, se você observar aqui no slide, ela vai encurtar. Imagina uma mola. A mola vai se encurtar e depois a mola vai se afastar. Esse é o afastamento das ondas, né? Você pega uma molinha depois e veja. Imagine que a mola seria uma onda, tá? Então ela vai se afastar e se encurtar, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Quando ela se encurta, é chamada de blue shift. Quando ela se afasta, é chamado de redshift. Por quê? Desvio para o vermelho, se afastando. Desvio para o azul, se encurtando. Então, eu vou fazer uma experiência agora com vocês. Vocês podem fazer em outra oportunidade, mas eu sei que muitos de vocês têm alergia a látex, mas quem puder fazer vai ser interessante. Olha só, uma bexiga, tá? Eu desenhei algumas galáxias nessa bexiga. Imagine que ela seja o universo. Não sei se dá para ver aí. Pois, Irma. Se você puder tirar a apresentação, aí a tela fica maior para eles. Pronto, vou tirar agora. Tchau. Melhorou aí? Pronto, gente. Olha só, é uma bexiga normal, tá? Desenhei algumas galáxias aqui. Então, eu vou encher ela aqui para vocês. Vocês vão prestando atenção aí que eu vou explicando, tá? Pronto. Essa bolinha aqui que eu enchi é o nosso universo. Tá vendo que ele tá cheio de galáxias? Sim.
todas as galáxias eu tentei fazer na mesma distância uma da outra. Imagine que essa galáxia aqui é a nossa, a Via Láctea, que é a do centro. Então, eu vou encher para vocês verem o efeito que vai acontecer aqui. Viram o que aconteceu? Sim. O que aconteceu? Elas se distanciaram. É exatamente isso que acontece. Respeito da expansão do universo. Exatamente. É exatamente isso, pessoal, que acontece com o universo. Cada galáxia dessa aqui vai se expandir uma em direção à outra, uma em relação à outra, com distâncias iguais. Então, essa foi a descoberta desse cientista aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. De Hubble. Ele disse que as galáxias estão se expandindo, ou seja, Einstein estava errado. Aquela pergunta lá, né? Existe algum erro na ciência? Existe. Cientistas podem errar também, tá? Se o universo estivesse voltando, né? Se contraindo, então iria acontecer isso aqui, ó. As galáxias iriam se contrair. Existe uma teoria que diz que o universo um dia vai fazer isso. Eu acredito mais na teoria de que ele vai se expandir para sempre e as galáxias vão se afastar das outras para sempre. Tá? Então... Oi? Aconteceria a fusão das galáxias? Felipe, Isso, Nicolinha, a fusão das galáxias, certo? Nesse caso que eu falei aqui, mas no outro caso, as galáxias iriam se afastar para sempre. Mais uma pergunta, Sara? Eu lembrei que eu li um livro, eu acho que foi o Astrofísica para Apressados, que dizia que um dia o céu ia estar todo preto, ia ficar todo preto por conta da expansão do universo. Algo do tipo. Tá certa? Eu não lembro. Repete a pergunta aí, porque travou aqui um pouco, por favor. Eu estava lendo um livro, pelo que eu me lembre, é que ele dizia que o céu um dia ia ficar tudo preto, tipo, a gente não ia ver nada. Isso. Por conta da expansão do universo. Exatamente. Na verdade, é a teoria mais aceita hoje em dia, que o céu vai ficar completamente preto, sem estrelas e galáxias. Por quê? Porque as estrelas vão se afastar tanto que não vai dar tempo para a gente ver aqui. Ou seja, tudo indica que vai acontecer isso. O céu vai ficar completamente escuro à noite, daqui a trilhões de anos. Inclusive, teve a menina aí, mostrou o livro, né? Alice, eu acho. Isso. Astrofísica para Apressados, Neil deGrasse Tyson. Certo? Sempre tive Bora esse lá. livro. Todo mundo tá vendo aí? Olha, pessoal, como o Nicolinha falou, algumas galáxias podem colidir uma com a outra. Essa imagem aí é da galáxia Via Láctea, nossa, colidindo com Andrômeda. Então, daqui a bilhões de anos, não se preocupe que isso não vai acontecer agora, a galáxia de Andrômeda comprovadamente vai colidir com a nossa galáxia. Mas por quê, professor? Elas não estão se expandindo, mas a expansão acontece só com galáxias muito distantes. Andrômeda é a nossa galáxia vizinha, então não acontece com galáxias muito próximas. É como se só se expandisse uma pessoa que estivesse lá no Rio Grande do Sul, e quem estivesse aí no estado de vocês, não sei nem se tem pessoas do Rio Grande do Sul aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Quanto mais distantes, mais longe a galáxia vai para longe. E quanto mais próximo, a galáxia vai se colidir, que é o caso de Andrômeda, tá? Então, vamos morrer? Olha só, é uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que daqui para isso acontecer, esse tempo, a humanidade já vai ter, né? Eu espero que sim, já vai ter saído da galáxia e se espalhado pelo universo afora aí. Então, eu acho que a humanidade vai dar um jeito, sim, de sair dessa, tá? Mas lembrando que é bilhões de anos no futuro. Como eu falei, tem galáxias que fazem o contrário, como a galáxia de Andrômeda. Vocês estão vendo essa imagenzinha aqui? Essa galáxia em vermelho aqui, ó. Sim. Dúvida. Oi, pode falar. Aconteceu uma explosão quando a Andrômeda e a Via Láctea se fundirem? Não vai acontecer explosão nenhuma, não, porque as estrelas estão muito distantes, então a galáxia vai se formar, ela vai formar apenas uma galáxia que eu chamo de Lacdômeda,
Andrômeda, que é a união da galáxia de Andrômeda com a Via Láctea. Mas as estrelas estão muito distantes para acontecer alguma explosão do tipo. Certo? Qual o nome? Andrômeda? Vou colocar no chat aqui. Obrigado. Andrômeda. É a união de Via Láctea e Andrômeda. Alice, quer perguntar? Sim, os quasares, eles são feitos quando uma galáxia se colide com a outra e os dois buracos negros centrais dela se fundem em um só. E aí, quando o Andrômeda se colidir com a Via Láctea, os dois buracos negros delas vão formar um quasar? Sim, provavelmente eles vão formar um quasar, porque os buracos negros no centro de cada uma... Parabéns pela pergunta. Os buracos negros no centro de cada galáxia vão formar essas galáxias, esse quasar, porque justamente é o objeto que tem mais massa, então eles tendem a se fundirem, né? Então provavelmente vão formar sim um quasar, ou pelo menos um buraco negro maior ainda, né? O que é um quasar? Vamos lá, Posso falar o que é? Quasar é um núcleo galáctico ativo de tamanho maior do que uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia. Muito bem. Ele não é nem estrela e nem galáxia. É um quasar, ou seja, quase uma galáxia. Por isso que o nome é quasar. Certo? Entendi. Bora lá. É a mesma coisa que eu fiz aqui com o balão. Comecei a encher o balão, as galáxias se afastaram. Certo? É isso que acontece com o nosso universo. O universo, você imagina ele como esse balão aqui, cheio de galáxias. Cada galáxia tem 600 bilhões de estrelas, cada estrela tem planetas ao redor. Lembrando que não é só na superfície do balão, não, tá? Dentro do balão também tem galáxias. Então é só uma analogia para vocês entenderem aí. E depois disso, o que foi criado, né? Depois dessas teorias de Einstein, de Hubble, lá em 1927, um cosmólogo belga chamado Georges Lemaitre, ele utilizou as equações de Friedman, que foi outro grande cientista, e derivou as equações de Einstein e disse que o universo começou, se tudo está se expandindo, o universo começou de um único ponto, né? Significa que no passado tudo foi pequenininho, ou seja, o universo começou de um Big Bang. Lá em 1947, esses dois cientistas aqui, chamados Arno Penzias e Robert Wilson, utilizando esse telescópio aqui que vocês estão vendo por trás deles, descobriram, confirmaram, na verdade, que aconteceu sim o Big Bang, né? Porque eles observaram ondas, micro-ondas, na verdade, que informaram que o universo estava sim se expandindo e teve sim um início. Então, bora lá. O universo, qual era o tamanho do universo no começo? Ele tinha o tamanho de, você pega um alfinete, então a pontinha do alfinete, né, a cabeça do alfinete representaria ou representa o tamanho do universo. Então, esse era o tamanho do universo. Imagina todo o universo contido na cabeça de um alfinete. Ele cabia dentro desse espaço. E, de repente, tudo se expandiu. A gente chama Big Bang, grande explosão, mas não foi uma explosão. Foi uma expansão de matéria para todos os lados, como vocês estão vendo aí. O Big Bang foi isso. Uma dúvida. Pode falar. O Big Bang aconteceu assim de uma hora para outra ou foi durante um tempo? Um longo tempo, assim? Foi durante um longo tempo. As galáxias surgiram muito tempo depois veio os planetas, depois veio a vida, como eu vou explicar agora, tá? Tem algumas perguntas aqui. A Terra tem um risco de ser engolida por um buraco negro? Não, não tem esse risco, não. Um quasar tem um núcleo? Sim, todo quasar tem um núcleo. Todo quasar tem um núcleo, certo? Um quasar pode engolir algo? Depende. Se for uma estrela passando por ele, se for muito próxima, ele tem a tendência, sim, de engolir essa estrela, tá? E emitir também radiação. É verdade, se uma pessoa entrar em um buraco negro, você para o tempo e se você pudesse sobreviver, você viveria. Na verdade, isso é mostrado, né, em Interestelar. Dizem os cientistas que no centro do buraco negro existe a quinta dimensão,
que é onde o tempo para, ou seja, lá não existe espaço nem tempo, é uma dimensão extra, onde você consegue parar o tempo, sim. Inclusive, se você consegue dar uma volta no buraco negro, o tempo passa mais devagar para você. Quando você voltar, seus pais vão estar muito mais velhos do que você, e pessoas da sua idade vão estar muito mais velhas do que você, inclusive. Né? Por exemplo, se você tiver 20 anos e dar uma volta no buraco negro, quando você voltar para a Terra, as pessoas vão estar muito mais velhas e você permanecerá com os 20 anos, tá? Esse é um dos efeitos do buraco negro. O tempo passa muito devagar, ou então o tempo para no centro do buraco negro. Mari colocou, quero entrar lá. O problema é porque se a gente for para um buraco negro, a gente vai virar um espaguete. Então, até isso acontecer, se você sobreviver, né? Você vai... Isso se chama espaguetização. Exatamente, parabéns. Espaguetificação. A gente, antes de chegar no buraco negro, ele puxa a gente com uma força tão tremenda que a gente vira um espaguete. Bom, pessoal, então a gente vai... Sim, bem fininho. Imagina um espaguete fininho, a gente vai virar um espaguete. Por quê? Porque, assim, a força da gravidade, ela tende a puxar você como se fosse um espaguete mesmo. Ela puxa nas duas pontas. Então, a tendência é que você vire um objeto muito fino. Por isso que a gente chama de espaguetificação. Como um macarrão ou espaguete. Mais uma pergunta? Quem já assistiu Interestelar, já viu que o homem foi pro espaço e voltou com a mesma idade, a filha dela estava velhinha. Isso, muito bem. O protagonista do filme é chamado de Cooper. Ele deixa uma filha de 30 anos na Terra. Quando ele volta, na verdade, ele vai para o buraco negro, dá uma volta lá na nave. Quando ele volta, a filha dele está com 70 e poucos anos, quase velhinha. Velhinha não, né? Já na cama, debilitada. Ou seja, esse é um efeito da dilatação temporal. É muito interessante, né, vocês assistirem esse filme depois. Bom, pessoal, essa aqui é a cronologia do Big Bang. Ou seja, lá no início do Big Bang, o universo tinha 0 segundo de tempo. Depois começou a formação, 1 segundo, né? De 0 a 1 segundo começou a formação dos prótons. Para vocês terem ideia, 1 segundo só foi o tempo para a formação dos prótons. E depois a gente vai ver isso com calma agora, como foi isso em detalhes. Vocês sabem o que são átomos? Quem já ouviu falar o que é átomo? Sim. Pronto. Os átomos foram criados no intervalo de tempo de 10 a menos 6 segundos, ou seja, 0,000006 segundos. Aliás, 0,1 segundos. Certo? Nasceram os primeiros prótons e os primeiros nêutrons. 1 segundo, o universo começa a se esfriar e desacelerar. 10 segundos depois, nascem os fótons, ou seja, as partículas de luz. E depois disso, nasce a radiação, tá? Aí vocês estão vendo as colisões que aconteceram lá, né? Os prótons, na verdade, os quarks, que são essas partículazinhas aí, ó, formando os nêutrons, os prótons. Tudo isso acontecia lá no início do universo, 1 segundo. Uma pergunta? Sim. Na verdade, João Gabriel? Pode E falar. agora? Pode falar. Tá bom. Eu só queria falar que que eu tô anotando para eu, se pudesse deixar. Tá bom. Pode anotar aí. Qual é a menor partícula do mundo existente? A menor partícula que existe no universo é chamada de quark. É justamente isso, essa partícula aqui, ó. Essas vermelhas e azuis aqui são chamadas de quarks. Q-U-A-R-K, quark. Vou colocar aqui no chat. Entendi. Quark. A menor partícula que existe até o momento, né? Ela forma o quê? Os prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons formam o quê? Os átomos. É muita informação para vocês, mas eu espero que vocês consigam assimilar tudo. Pronto, gente? Pode passar? Rapidinho. Tá. É 1
minuto, ainda tô. Pode escrever. Felipe, você vai disponibilizar algum material para eles? Sim, eu vou transformar os slides em PDF, ou também posso até passar também os slides da forma que está aqui, em PowerPoint, e também vou passar alguns livros em PDF para eles entenderem melhor o assunto. Então, vocês fiquem sossegados, aproveitem a aula, e aí não precisam copiar. E aí vocês conseguem aproveitar mais a aula. Vocês podem copiar depois, pessoal. Uma coisa. Pode falar, João. A série que você falou, Interestelar, ela tem na Netflix? Não, infelizmente não tem na Netflix. Interestelar o filme, né? Não tem na Netflix. Não tem. Mas tem na internet? Tem na internet. Você consegue baixar assim. Você quer... Se você procurar no YouTube, é dublado. Pronto, dá uma procurada lá que você encontra, certo? Então, bora lá. Ok. Então, pessoal, depois de 3 minutos que o universo nasceu, o universo ele começa a esfriar o suficiente para formar os átomos, primeiros átomos. Então, partículas de prótons e nêutrons começaram a se formar, se juntar e formaram os primeiros átomos, com elétrons girando ao seu redor. Então, esses aí foram os 3 primeiros átomos que foram criados: átomo de deutério, átomo de hidrogênio e átomo de lítio, né? As partículas começaram a... imagina uma sopa de partículas. Então, a sopa começou a se formar e formou os primeiros átomos, tá? Eu vou passar, porque aí vocês vão anotar depois, né? Então, adiantando mais o tempo, 380 mil anos depois que o universo nasceu, ele começa a ficar transparente, ou seja, ele emitiu luz pela primeira vez e formou essa imagem aí que os cientistas conseguem hoje captar com telescópios. Essa imagem é chamada de radiação cósmica de fundo. Ela foi a prova de que o universo, uma das provas de que o universo nasceu de um Big Bang, né, de uma explosão ou expansão de matéria inicial. Essa radiação está por todos os locais, inclusive outra experiência que vocês podem fazer, aquelas TVs antigas, computadores antigos também, mas principalmente TVs, que fica aquele chuvisquinho, você pode ligar uma TV daquela ali, e aquele chuvisquinho nada mais é do que a radiação cósmica de fundo do universo. Então, todas aquelas TVs antigas, você vai poder ver a radiação do universo nessa tela. Então, quem puder ver aí depois, certo? Aí, 100 milhões de anos depois que o universo nasceu, as primeiras estrelas e os primeiros quasares nasceram aqui, ó. Certo? Os quasares aí que falaram nasceram aqui. 200 milhões de anos depois, as estrelas explodem pela primeira vez em supernovas, né? Começam a explodir para todos os lados. 300 milhões de anos depois acontece o quê? Os primeiros planetas começam a nascer a partir do material de acreção das primeiras estrelas. Então aqui é a imagem do ciclo de vida das estrelas, por exemplo. Como é que uma estrela nasce? A estrela nasce de uma nebulosa, né? Essa nebulosa pode formar uma estrela pequena, como o nosso Sol. Depois essa estrela pode ficar gigante, né? Vai ficar muito gigante, grande, na verdade. O nosso Sol ele vai se expandir e se tornar uma gigante vermelha. Após a fase de gigante vermelha, ele vai se tornar uma nebulosa planetária com um núcleo de anã branca dentro. Se a estrela for maior do que o Sol, ela vai se tornar uma supergigante vermelha. Após isso, ela vai se tornar uma supernova, e a supernova pode se tornar tanto um buraco negro quanto uma estrela de nêutrons, dependendo da massa. Se a massa for 20 massas solares, vai se tornar um buraco negro. Se for de 10 a 15 massas solares, uma estrela de nêutrons. Esse é o ciclo das estrelas. O nosso Sol, por exemplo, vai chegar uma época que o nosso Sol vai engolir Mercúrio, Vênus e a Terra, provavelmente a Terra, e após isso essa estrela vai se recolher de novo, vai se tornar uma nebulosa. No centro dessa nebulosa planetária vai estar uma anã branca. Isso vai acontecer quando, professor? Mas daqui a muito tempo, né? É isso que eu ia dizer agora. Não se preocupe que não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai ser daqui a 5 bilhões de anos, gente. É muito tempo ainda, tá? A humanidade vai estar em outro planeta já, espalhado pela galáxia, pelo universo aí, tá bom? Não se preocupe.
É verdade que somos feitos de poeira das estrelas? É verdade, sim. Inclusive, olha aqui, ó. Quem conhece essa nebulosa aqui? Nebulosa de Orion? Cabeça de cavalo? Não. Essa? Ah, Quem sabe? É de Orion? Carina? Ah, Pilares da criação. Cachorro? Não. Os pilares da criação. Isso. São os pilares da criação. Fica vizinho à nebulosa de Orion, gente. Eu coloquei aí porque eu acho uma das mais lindas nebulosas que existem. São pilares mesmo gigantes que cabem em vários planetas, um acima do outro. Isso é uma estrutura enorme. Mas por que pilares da criação? Porque eles vão criar estrelas. Vocês estão vendo essas estrelinhas aqui? São estrelas bebês que nasceram desses pilares. É como se fosse um berçário de estrelas, onde nascem estrelas aí, tá bom? Então, aí foi onde nasceu o nosso Sol, em uma dessas nebulosas aí, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Oi. Se o Sol engolisse qualquer planeta, ele aumentaria de tamanho? Não, na verdade o Sol é feito de gás, né? Então o planeta ele não vai influenciar muito no tamanho do Sol, não, porque ele já está crescendo em tamanho, então não vai influenciar muito. Ou seja, ele não vai aumentar de tamanho, não. É muito pequeno para ocasionar isso. Pronto, depois dessa fase aqui de nebulosa, o Sol ele não vai se tornar uma supernova, mas se uma estrela for muito grande, né, maior do que o Sol, ela vai explodir em uma supernova. Essa aí é uma animação de uma estrela explodindo, ou seja, uma supernova. Por que supernova? Antigamente, as pessoas achavam que as explosões de estrelas eram estrelas nascendo, estrelas novas, ou seja, supernova. Mas hoje a gente sabe que não é uma estrela morrendo, é justamente o contrário. Certo? Então, aconteceu uma coisa incrível há 6 bilhões de anos atrás. Eu vou falar para vocês agora. Vocês sabem o que é? Uma supernova explodiu próximo ao nosso Sol aqui, e ela gerou, na verdade, uma energia suficiente para formar os planetas. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Mas é dessa forma aí que são formados os planetas. Ó. Quando uma estrela supernova explode, ela vai jogar todos os materiais para o espaço, ou seja, ferro, oxigênio, silício, tudo que você imaginar de átomos, essa supernova consegue expandir, né? Ou seja, jogar para todos os lados, espalhar material, e por isso que nós somos feitos de poeira das estrelas, ou seja, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas mãos, o cálcio em nossos dentes, tudo isso foram feitos no interior dessas supernovas que explodiram. Então, nós somos restos de estrelas que estamos hoje falando sobre estrelas. Então, é bem interessante isso, que é poético, né? Porque a raça humana evoluiu para conseguir entender aquilo que é feito, que nós somos feitos, né? Que são as estrelas. Então, 420 milhões de anos depois, nasceu a primeira galáxia, que é chamada de GN-Z11. Primeira galáxia, que é a mais velha, claro, né? Se nasceu primeiro, é a mais velha. Qual a estrela mais velha do mundo? Eu acho que eu coloquei ela aqui. Aí, não coloquei não. Mas ela fica na... Poxa, eu esqueci o local dela, mas ela tem quase a idade do universo. 12 a 13 bilhões de anos de idade. Sim, lembrei. Estrela Matusalém. É a referência a Matusalém da Bíblia, né? É a estrela mais velha que existe, certo, gente? Depois vocês pesquisam aí. Estrela Matusalém. A estrela mais velha que existe. É possível existir vida em um quasar? Possivelmente. A gente não sabe ainda o tipo de vida que existe no universo. A gente só tem o modelo de vida do planeta Terra, ou seja, a vida que existe ao redor de uma estrela, como o nosso Sol. Mas pode existir, quem sabe, vida ao redor de um quasar, né? 1 bilhão de anos depois do universo, que o universo nasceu, foram formados os primeiros aglomerados de galáxias, ou seja, galáxias que ficaram juntinhas ali, aglomeradas, né? Hoje a gente não pode aglomerar, mas as galáxias aglomeraram
nos tempos primordiais do universo. 600 milhões de anos depois, a nossa galáxia se formou, a Via Láctea. Quem aqui já conseguiu ver a Via Láctea no céu? Levanta a mão. A Via Láctea, gente, caramba, ninguém. Eu não. Se você vê... Queria, mas infelizmente não. Quando você fala a questão de que a gente não consegue ver a Via Láctea totalmente, mas você fala assim, os braços da Via Láctea, é isso? Isso, exatamente, é o braço da Via Láctea. Aquela faixinha branca no céu, bem grande, é o braço da Via Láctea, tá? Então, quem estiver num local muito escuro, afastado da cidade, essa época do ano vai conseguir ver uma faixazinha branca. Você pensa que é uma nuvem, mas não é. É o braço da Via Láctea. Por que o braço da Via Láctea? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Aqui é a nossa Via Láctea, nossa galáxia. A gente está aqui, ó. Nosso sistema solar está aqui, nosso Sol. A gente está vendo o outro braço da Via Láctea do outro lado. É como se a gente estivesse enxergando o outro braço. Uma pessoa que estiver em um planeta, sei lá, um ser vivo que estiver nesse bracinho aqui, em cima desse telescópio aqui, ó, ele vai enxergar a mesma coisa da gente. Ou seja, a gente está no braço e ele está no outro braço. São dois braços distintos na galáxia. A gente está no braço de Sagitário e esse braço que a gente vê no céu é o braço de Órion, tá bom? Acho que eu tenho uma imagem aqui de... Pronto, essa imagem aqui é atrás de mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a tela. Pronto. Essa galáxia aqui atrás de mim é uma cópia da Via Láctea. É a NGC 2071, se eu não me engano. Ela tem braços, ó, vários braços. A gente vive em um desses braços aqui, na nossa Via Láctea, e consegue enxergar o outro braço. É isso que acontece no nosso céu, o nosso ponto de visão, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então essa é a nossa galáxia. Deixa eu aparecer para vocês aí. Pronto. Essa é a nossa galáxia. Depois, 4,6 bilhões de anos atrás, uma supernova explodiu e desencadeou a formação do sistema solar. Então, a coisa começa a ficar interessante aí, né? O sistema solar está nascendo aí, como vocês estão vendo, e 4,56 bilhões de anos atrás, uma nebulosa planetária se forma, junto com os planetas. Ou seja, o Sol, né, nasceu primeiro, e depois que o Sol nasceu, os planetas nasceram em seguida. Aí é uma animação do sistema solar já formado, né, com o Sol no centro e os planetas girando ao seu redor. Tá aí, nosso sistema solar. Por que espiral? Bom, existem vários tipos de galáxias, Nicolinha. Tem outra pergunta em cima, daqui a pouco eu respondo. Existem galáxias espirais e galáxias lenticulares e galáxias irregulares. Nesse caso, a galáxia nossa, ela gira. Então, quando ela gira, ela vai levar todo aquele material ao redor, e por isso que se formam braços. Eu não sei se vocês já viram uma imagem de uma bola molhada, o cara gira ela e joga para cima, então vai ficar aqueles braços de água, né? É justamente isso, por conta do movimento dela, que ela gira e vai puxando todo aquele material, por isso que forma aqueles braços. Aí está nosso sistema solar bonitinho, com os planetas no tamanho correto. A nossa Terra, que é o terceiro planeta a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né, planetas terrestres, ou seja, formado de material rochoso. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, planetas gasosos, tá? Por quê? Porque foram formados primeiro, claro, mas estão mais afastados do que os planetas rochosos. A nebulosa mais velha, eu não sei dizer agora no momento, mas tem sim a nebulosa muito, muito mais velha do que as estrelas, inclusive. É verdade que tem um buraco negro supermassivo no centro, no meio da galáxia? Sim, sim. Toda galáxia, no caso espiral, né, tem um buraco negro no centro, é regra do universo. Mais alguma pergunta? Não? Segui. Depois que o sistema solar nasceu, Alice, pode falar. A foto que nós conseguimos, a fotografia que nós conseguimos fazer de um buraco negro em 2019, que não foi de um buraco negro, né? Foi do reflexo dele, alguma coisa. Disco de acreção.
Sim, do disco de acreção, isso mesmo. E aquele buraco negro é o nosso buraco negro do centro da nossa galáxia? Não, ele é o buraco negro de outra galáxia chamada M87, certo? Infelizmente a gente não conseguiu tirar da nossa galáxia ainda, mas quem sabe um dia a gente consiga, né? Por que a Lua é redonda? Por causa da gravidade. A gravidade, ela puxa todo objeto para o centro. É justamente isso que eu vou explicar agora, tá? Então, bora lá. Formação da Terra. 4,54 bilhões de anos atrás, um terceiro planeta após o Sol se forma, que é a nossa Terra. A nossa Terra era assim, ó. Era um caos, né? Quando era lá no início. Então, o que aconteceu depois? Depois, um planeta passou próximo à Terra, um planeta chamado Theia, e Theia se chocou com a Terra. Só que esse choque foi tão intenso que boa parte do planeta foi absorvido pela Terra, e o que restou formou a nossa Lua, né? E hoje temos a nossa Lua aí ao redor da Terra, porque ela é um resto de um planeta que nasceu dessa colisão. Por que a gente sabe disso? Os cientistas que foram à Lua em 69, astronautas, trouxeram material de lá e descobriram que é o mesmo material do planeta Terra, ou seja, a Lua é uma parte da Terra, tá bom? E por que ela é redonda? Porque justamente a gravidade comprimiu todo esse material, essas pedrinhas, esse gás, em um objeto que ele tem uma superfície, né, mais perfeita possível, que é a esfera, tá bom? Por isso que os objetos hoje são esféricos, planetas, tudo mais. E aí está a nossa Lua formada depois que aconteceu isso tudo, essa colisão. Bom, e a Terra? O que aconteceu com a Terra? 3 bilhões de anos atrás, os continentes eram assim, ó, todos juntinhos, né? Ela começou a esfriar, mas os continentes estavam juntos ainda, então começaram a se separar. O nome desse continente era Pangeia. E 2,8 bilhões de anos atrás, a Terra se esfria e forma, né, a atmosfera, ou seja, gases começam a aparecer, né, formar a nossa atmosfera. A gravidade ajudou a criar chuvas, ou seja, as nuvens cheias de água começaram a cair pela gravidade e formar chuvas. Isso aconteceu com todas as luas de todos os planetas. Sim, boa parte das luas, no caso da Terra não, né, mas nos planetas Marte, por exemplo, que tem 2 luas, Phobos e Deimos, mas essas luas, Phobos e Deimos, elas foram tragadas pela gravidade do planeta, que são asteroides que se tornaram luas, né? Mas no caso da Terra foi sorte mesmo a gente ter essa lua bem redondinha, bem perfeita, porque ela era um material como uma massinha de modelar que foi se esfriando, certo? Na verdade, não foi um planeta, foi um asteroide do tamanho de Marte. Sim, basicamente isso. Que se chocou com a Terra e formou a Lua. Nicoline, tem uma pergunta? Tio. Oi. Mas isso aconteceu com todas as leis de todos os planetas? É justamente isso que eu respondi, né? Só aconteceu aqui na Terra, esse acidente, digamos assim. Os outros planetas tragaram, como o planeta, por exemplo, o planeta Júpiter tem uma gravidade tão grande que ele consegue tragar muitas luas para ele. Mas no caso da Terra foi um acidente mesmo, certo? Pessoal, não se preocupem não, tá? Eu já estou terminando aqui os slides. Oi, pode falar, João. Já que a Lua ela é esférica, por que ela não é considerada um exoplaneta? Porque é o caso de Plutão, né? Plutão também não é considerado planeta porque ela é menor do que a Lua, né? Em questão de gravidade. Mas para ser um planeta, ele tem que ter basicamente 3 vezes ou 4 vezes o tamanho da Lua, ou a massa da Lua. Ou seja, o planeta tem que ter uma gravidade suficiente para girar em torno de outro. Mas e o planeta não? O planeta não, ele não é um planeta e nem é uma Lua. Ele fica ali no meio termo, certo? Ou seja, ele tem que ter uma massa um pouco maior para ser considerado planeta. Planeta não, temos Júpiter, temos Makemake, temos Haumea, temos Eris. Bom? E Plutão também, né? E Plutão, exatamente. E por que a Lua não é considerada planeta não? Porque a gravidade dela é um pouco abaixo, entendeu? De um planeta. Bora lá.
Então, 3,8 bilhões de anos atrás, nos mares da Terra, né, que começaram a se esfriar também, algumas moléculas complexas, não se sabe como, né, mas elas começaram a formar estruturas cada vez mais complexas. Uma dessas moléculas formaram células. Essas células começaram a se reproduzir e criaram o DNA, que foi a informação genética da vida, ou seja, a vida se formou na Terra pela primeira vez. E essa forma de vida se alimentava de outras formas de vida, também se alimentava de fotossíntese e se multiplicavam também. Ou seja, fotossíntese é você utilizar a luz do sol, né, para produzir energia. Os mesmos elementos foram produzidos nas estrelas, que foram produzidos nas estrelas, fazem hoje parte de nós agora, que somos formas de vida, foram criadas também por elementos de estrelas. Aí são algumas imagens, né, das formas de vida. Então, 550 milhões de anos atrás, no período cambriano, ocorre a explosão cambriana, ou seja, a explosão de vida, digamos assim, né, no sentido figurado, claro. Ou seja, muitas espécies de animais começaram a surgir. Eu vou mostrar uma coisa a vocês interessante. Quem aqui já viu um fóssil? Ninguém? Eu. Não. Olha só. Eu vou guardar para daqui a pouco. Peraí. Deixa eu só explicar essa parte aqui. Pronto. Eu já vi um fóssil de um inseto. Conta? Conta sim. Conta sim. 500 milhões de anos atrás surgem os primeiros peixes complexos nos oceanos da Terra. Esses foram os primeiros peixes e aqui na direita é um fóssil de um peixe. 400 milhões de anos surgem os primeiros invertebrados nos mares primitivos. E um deles é chamado de trilobita. Eu tenho um fóssil de trilobita aqui de 400 milhões de anos na minha casa, na minha coleção. Vou mostrar a vocês agora. Aqui, deixa eu tirar aqui novamente a tela para vocês verem melhor. Que massa! Olha só. Esse é um trilobito de 400 milhões de anos que viveu nos mares primitivos do planeta Terra. Foi encontrado no Marrocos, tá? Então eu consegui com um amigo meu. É esse mesmo que vocês vão ver aqui na imagem, tá? Legal, né? Mostra de novo aqui rapidinho. Trilobita. Aí, ó. Ele vivia nos mares primitivos da Terra. Infelizmente não existe mais, porque foi extinto, né? Eu fiz um também com argila, com a oficina que eu fiz com os alunos meus, um pouco maior, certo? Trilobita também. Oi, pode falar. Com esses fósseis, o ser humano nós conseguimos criar outras espécies? Não, infelizmente não, porque o DNA deles está morto, né, digamos assim. Então, como no Jurassic Park, né, que eu vou falar daqui a pouco. Eles pegaram... deixa para daqui a pouco que vocês vão entender. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vou falar sobre isso, tá? 470 milhões de anos, no período Ordoviciano, surgiram as primeiras plantas da Terra. 470 milhões de anos. 400 milhões de anos está aí, ó. Quem falou de inseto? Os insetos surgiram na Terra, só que eles eram enormes. Olha o tamanho do inseto aí comparado com essa cientista. É claro que não é um objeto real, né? É só uma maquete. Mas eles eram muito grandes. Imagina só um bicho desse aí perto de você. Meu Deus, tem infarto. Só um mini pernilongo. Pois é. Aí chegou na parte do... Tem uma pergunta? Não, eu só ia falar que eu vi num livro meu que antigamente bem uns bilhões de anos atrás os escorpiões mediam pelo menos 1 metro. Exatamente. Você tira por aqui, ó. Uma libélula hoje, que existe até hoje, né? Ela é do tamanho de, sei lá, de uma moeda, digamos assim. Mas ela era desse tamanho. Mas por que, professor? Esses bichos eram tão grandes? Porque na Terra Antiga existia muito oxigênio, gente. Então os animais eles absorviam muito oxigênio e ficavam enormes. Existiam libélulas grandes, existiam lagartas gigantes, existiam centopeias do tamanho de um ônibus, existiam
vários tipos de animais. Escorpião, como Maria Luísa falou. Letite, é isso? Letícia. Letícia. Tio, eu tenho eu tenho uma dúvida. É por conta disso que, por exemplo, tinha aquele bicho preguiça gigante? Exatamente, Letícia. Existia bichos preguiças gigantes, existia um tatu gigante, que inclusive tem na nossa região aqui. Tinha, né? Foi encontrado um fóssil, foi levado para o Rio de Janeiro. Todos esses animais, eles absorviam muito oxigênio e ficavam enormes. Preguiça gigante, tatu gigante. O que você imaginar de animais existia muito grandes nessa época, tá? Por isso que os dinossauros eram gigantes? Também, por isso. Depois que veio depois que o asteroide caiu, aí a vida começou a surgir novamente, só que tinha pouco oxigênio e os animais começaram a ficar menores. E por isso também que os megalodontes eram gigantescos? Também. Todos os animais que você imaginar pelo tamanho deles, é isso. Então, pessoal, a questão do Jurassic Park, né? Lembram lá do filme, quem assistiu, claro, né? Que o cientista pegou o sangue do pernilongo e tirou o DNA dele e começou a clonar os dinossauros. Claro que isso é impossível, infelizmente, ou felizmente, na nossa época, para fazer. Mas ele pegou um âmbar, né? Que é uma substância que fica nas árvores, como se fosse uma resina, né? Que o insetozinho morreu lá e ficou preservado, né? Mas não é possível fazer isso, infelizmente, nos dias de hoje. Então, bora lá. Continuando a história da vida, 360 milhões de anos, o Tiktaalik, que foi o primeiro anfíbio do planeta, ele se aventurou na praia, né? Ele foi o primeiro animal a sair da água e respirar pela primeira vez o oxigênio do planeta Terra. Esse animalzinho aí. Aí chegamos agora nos terríveis dinossauros. Existe? Não existe não, tá? Essa aqui é uma imagem de computador desenhada, tá? 230 milhões de anos surgiram os temidos dinossauros no planeta Terra. Eles eram enormes, né? Como vocês sabem, alguns se alimentavam de carne, outro de plantas, como o brachiosauro, como vocês estão vendo. Oi? Outros de oxigênio. Também, respiravam oxigênio. Vou mostrar outra coisa legal para vocês. Olha, vocês sabiam que todas as aves hoje evoluíram dos dinossauros? As galinhas, os pássaros. Sério? Sério. Então, meu passarinho não Parente. Não acredito. Pois pronto. Todas as aves evoluíram dos dinossauros. E essa ave... Uma semana antes, semana passada, eu acho, eu estava pensando sobre isso. Pois é, porque não é coincidência, né, as aves terem um bico, né, parecido com os dinossauros, as patas, não é nada coincidência, porque eles se originaram dos dinossauros. Uma das provas foi que esse fóssil aí de 150 milhões de anos, chamado de Archaeopteryx, ou seja, o nome dele significa asas antigas, ele foi o primeiro dinossauro com asas, né? Por um acaso, um dinossauro nasceu com asas e esse dinossauro evoluiu para todas as outras aves que existem hoje. Eu fiz um fóssil desse dinossauro, né? Em gesso. Eu fiz para minha coleção também. Eu pintei aqui e tá aqui na minha coleção também. Fóssil de Archaeopteryx. Vou deixar deitadinho assim para vocês verem. Certo, gente? A característica deles é que eles tinham asas, né? Como eu falei, tá? João Henrique, tem pergunta? Tenho. Você usa moldes para isso ou você faz manual mesmo? Não, nesse caso aqui, eu derramei gesso, né? E antes do gesso secar, eu peguei uma espátulazinha e comecei a desenhar. Eu mesmo fiz a escultura. Mas tem moldes também, você pode colocar inclusive bonecos de dinossauros em cima do gesso, deixa secar, depois tira e fica o moldezinho lá. Vocês podem fazer isso em casa, inclusive. Tá? Colocar o quê? Você utiliza gesso com água, né, claro. Acho que seu pai sabe fazer aí, ou sua mãe. E depois que antes do gesso secar, você coloca um dinossauro em cima, um bonequinho que você tiver aí de dinossauros, e deixa secar, depois você retira e fica lá o molde em cima do gesso.
quando seca. Fica bem legal. Entendi, que legal. 65 milhões de anos, aconteceu o quê? Um asteroide colidiu com o planeta Terra e matou todos os dinossauros, né? Alguns no momento, né, da colisão, e outros morreram de fome porque as árvores também morreram na época. O planeta ficou todo coberto com aquela nuvem, né, de cinzas, e as árvores morreram. Como não tinha árvore, os dinossauros maiores também morreram de fome porque não tinha planta para comer. Então, isso aconteceu há 65 milhões de anos. Os dinossauros menores também morreram, né, de fome, infelizmente. Essa imagem da colisão que aconteceu na época, né, foi lá na península de Yucatán, no México. O asteroide fez esse estrago todo aí, no planeta. Depois que aconteceu essa colisão, os mamíferos pequenos que ficavam escondidos, eles ficaram livres para povoar o planeta Terra, né? Ficaram livres para se aventurar por aí. Então, aí são os mamíferos, que são animais que, como o próprio nome diz, né, que mamam e que dão à luz internamente aos seus descendentes. Depois que os mamíferos evoluíram, aconteceu o quê? 3,4 milhões de anos atrás, na África, surge o Australopithecus, que é o nosso primeiro ancestral, na verdade, né? Essa aí que vocês estão vendo é Lucy. Lucy é a primeira fêmea adulta, né, de um Australopithecus, que surgiu na África, né, que foi nosso ancestral de um ser humano. Depois, 3,4 milhões de anos na África, surge a espécie Homo, né? Existe o Homo habilis, Homo rhodanthensis e Homo erectus. Homo significa raça humana, tá? Esses foram nossos ancestrais. Eu acredito que vocês já devem ter visto essa imagem aí, e ela mostra a evolução do homem. Só que, pessoal, essa imagem aqui, ela tá errada, certo? Não é dessa forma, não foi dessa forma que a evolução do homem aconteceu. Lembrando que homem significa ser humano, tá? Não é só porque é homem ou mulher, não. A evolução aconteceu dessa forma aqui. O hominídeo ancestral formou com uma espécie de galhos de árvores, né? Então, cada galho foi formando outros galhos e outras espécies foram convivendo entre si. Inclusive, o Homo Neandertal conviveu com o Homo sapiens, né? Em um certo intervalo de tempo. Só que só sobrou o Homo sapiens, que justamente somos nós. Homo sapiens significa o quê? Homem sábio ou homem inteligente. Ou ser humano inteligente. Então, esse aqui é um mapa do planeta Terra, mostrando como eles se espalharam pelo planeta. Eles saíram da África, 150 mil anos atrás, se espalharam pela Europa. Só que aconteceu uma coisa incrível lá na Europa, 40 mil anos atrás. Vou contar o que aconteceu agora. Nesse local aqui, ó, surgiu a astronomia, pela primeira vez na história da Terra. Por que surgiu a astronomia? A astronomia surgiu pela necessidade de cultivar, né, de plantar, porque não tem como plantar sem você saber como é que eu posso dizer, sem você saber um calendário, né? Então, os céus serviram como calendários fixos para determinar datas, e principalmente datas para a agricultura. Então, datas de colheita, plantio, datas para você separar o seu gado, datas para você, enfim, cheias de rios, para você saber determinar a data que o rio seca e tudo mais. Tudo isso foi graças à observação das estrelas. E isso ocorreu lá no período Neolítico, 40 mil anos atrás. Então, começaram a pintar, na verdade, os primeiros artistas da humanidade começaram a tentar pintar estrelas nas paredes das cavernas. Então, como eu falei, esse desenho aqui que está atrás de mim pode ser, né, provavelmente, um dos desenhos de estrelas. Então, 15 mil anos antes de Cristo, foram encontradas aí, um artista foi lá nessa caverna, na França, e pintou as estrelas da constelação de Órion, né, o cinturão de Órion, pintou as Íades, que seria o quê? A cabeça do touro, né? Hoje a gente sabe que as Íades fazem parte da constelação de Touro, então ele pintou esse touro aí, que seria a constelação de Touro, e as Pleiades, mais acima. Então eu coloquei aqui do lado direito, para vocês entenderem isso. Então esse artista aí quis pintar o quê? As constelações do céu.
Mas um pouco mais afastado, também dentro dessa caverna, foi encontrado esse cavalo aí, que seria a constelação de Sagitário. E foi isso, as estrelas acabaram tendo uma grande e profunda influência na vida social e econômica dessas pessoas, assumindo um papel significativo para a evolução da espécie Homo, ou seja, o ser humano. A astronomia e a agricultura motivaram o homem a viver em harmonia, fazer parcerias com outras espécies, construir os primeiros assentamentos, criar as primeiras cidades e erguer as primeiras civilizações. Então, já está no final. Eu coloquei algumas conclusões aqui, algumas frases. A cosmologia é a ciência que estuda a estrutura e a evolução do universo, um dos ramos da astronomia. Ela nasceu a partir das primeiras ideias mitológicas, cosmogônicas, que tentavam explicar o surgimento do cosmos. O caminho desses mitos cosmogônicos de criação até a cosmologia observacional e modelos cosmológicos modernos foi longo, impetuoso e dividiu opiniões. As ideias do universo observável partiu desde estrelas fixas aos infinitos multiversos. No meio dessa odisseia cósmica encontra-se nós, seres humanos, usando nossa imaginação, instrumentos, telescópios, procurando entender o universo como vocês estão agora conosco, né, comigo, e o seu lugar no cosmos. Então, hoje nós somos estrelas que falamos de outras estrelas. Então, isso eu gosto sempre de citar, né, porque isso é incrível do ponto de vista de que uma raça humana, uma forma de vida, né, conseguiu evoluir ao ponto de entender isso tudo. E nós somos, sim, privilegiados. E é isso, a busca continua. E obrigado pela atenção, gente. Se tiverem mais perguntas, obrigado. Uau, que show! Tem certeza que você nunca deu aula para criança? Tenho certeza. E aí, garotada? Eu amei a apresentação, eu amei esses slides, ficou tudo muito explicado direitinho, eu consegui entender tudo muito bem. Obrigada, professor. Que nada, imagina, obrigado. Digo eu. Eu amei vai me ajudar muito, fiz um monte de anotação e vou fazer ainda mais. Pronto. Então, parabéns. Obrigado. Xi, eu não sei o que falar. Eu só sei dizer que cosmologia virou minha área favorita da astronomia. Caramba, ganhei o dia agora escutando isso. Gente, é incrível. Você explica muito bem como a tia Zilma disse. Tem certeza que você nunca disse aula para criança? Eu amei mesmo. Fico feliz de ouvir isso. Obrigado mesmo. Eu amei a apresentação. Ficou bem entendido. Obrigado. Mais alguém quer falar? Eu, Malu. Malu? Sim. Pode falar. Eu amei. Eu soube bem mais sobre coisas que eu já sabia. Eu aprendi muito mais sobre coisas que eu não sabia. Simplesmente amei. Foi um show. Parabéns. Obrigado, Maria Luísa, Malu. Nicole? Eu só queria dizer que eu amei minha palestra, a aula. Muito obrigado. Como a Nicolinha está na mesma sala que eu, aí ela fala pelo meu microfone. Uhum. Mais alguém quer falar? Sara? Eu vi a Sara levantando a mãozinha. Então vamos para a Sara agora. Todo mundo já falou que amor, eu também amei. Eu gostei muito. Parabéns, professor. Muito obrigado, Sara. O assunto desse finalzinho agora me fez lembrar das aulas de história que eu tive no ano passado, no 6º ano. Ou seja, já vai ajudar aí quem está indo ainda, né? Claro, com certeza. Inclusive, gente, vocês estão percebendo que tudo é interligado, né? Nenhum conteúdo da escola é separado, é tudo junto, geografia, história, mas o principal é o quê? Astronomia, né? Que é o que a gente gosta. Alguém mais? Eu, João. Eu queria falar que, assim, eu tô sem palavras, sabe? Foi inacreditável. Eu amei muito essa aula. Muito obrigado. Eu que agradeço, João Gabriel, pelas perguntas. Você perguntou muitas coisas interessantes, viu? Agradeço a atenção também. Obrigado.
Alguém mais? Celina, Beca, Nathalie. Mari, quer falar alguma coisa, Mari? Eu? Sim, quer falar alguma coisa, Mari? É que eu gostaria, né? Eu gostaria de falar que eu amei muito. Eu nunca estudei, né? Cosmologia. Então, tipo, eu agora vou começar, né, a ficar sabendo mais. Eu vou fazer sobre quem entende, eu vou fazer post, um monte de coisa. Que legal, muito feliz em ouvir isso. Espero mesmo que vocês tenham levado algum conhecimento para vocês. Quando eu mandar os slides, vocês anotem tudo. E quem sabe, de um de vocês, nasça um grande cosmólogo, né, da nossa geração. Felipe, acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Eu acho que a Nathalie levantou a mão ali. Nathalie, pode falar, Nathalie. Eu só queria dizer que eu amei a aula, a aula foi ótima. Eu gostei bastante do conteúdo também, você explica muito bem. Parabéns, professor. Muito obrigado, Nathalie. Vai lá. Quando, na verdade, eu me autoconvidei, né, para contribuir com o projeto de vocês, inclusive, parabéns aí pela iniciativa, certo? E eu escolhi, na verdade, eu pensei, poxa vida, o que é que eu vou falar para essas crianças? Eu sei que vocês já sabem muito de astronomia, então eu quis colocar isso para vocês terem um choque de realidade, claro, positivo, com a cosmologia, que eu sei que a maioria de vocês nunca tinha acesso. Cosmologia, para vocês terem ideia, não tem nem escolas, nem universidades. Eu estudei cosmologia e é uma coisa meio fechada. E eu falei assim, não, eu vou sim fazer uma palestra de cosmologia para crianças, porque é uma coisa que a gente nunca vai ver no Brasil, e eu fiz questão de fazer essa palestra com uma linguagem mais simples para vocês, porque eu percebo que as crianças, né, que vocês têm um grande potencial para serem grandes cientistas, porque a curiosidade nas crianças é muito maior do que até mesmo o adulto, né? E eu sei que vocês têm um potencial de fazer a diferença nesse país, de serem grandes cientistas, que eu sei que cada um de vocês vai ser, ou grandes professores de universidades, enfim, cada um tem um projeto de vida, mas aqui eu sei que o clubinho, né, tem um pezinho na ciência, e eu tenho uma grande felicidade e honra de estar aqui contribuindo com vocês, com o futuro de vocês, e sei que todos vocês vão serem, né, grandes pessoas, grandes contribuidores com a ciência no nosso país e no mundo também, né? Então, parabéns pelo clube, continuem assim, continuem fazendo essas palestras, né? Após a pandemia, eu quero conhecer cada um de vocês nesses eventos de astronomia por aí, certo? E foi um grande prazer estar aqui, e a mensagem é essa: nunca parem de estudar, de conhecer sobre o universo, estudem sempre, que nosso futuro, né, está nos estudos, está no conhecimento. Então, nunca parem por nada, não desistam dos estudos, porque isso é o que vai mover o Brasil e o mundo, certo? Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui por causa da hora, então vamos para 18 horas. E a Tia agradece a presença de todos vocês. O Felipe quer falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer, né, e espero que agradecer a presença de todos. Foi uma honra, um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu ganhei meu dia com o depoimento de vocês, certo? Não tem nada que pague isso. E é isso, pessoal. Continuem, só repetindo, né? Continuem curiosos e qualquer coisa pode me procurar, tá? Nas redes sociais. E nós é que agradecemos, né? Nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, o seu carinho com as crianças. E já deixamos aqui o convite para uma outra oportunidade, um tema que você queira trazer novo, ou dar uma reforçada nisso, ou algo que novo que aconteça. Sim. Nesse tema. Eu queria convidar também, na verdade, vocês para a palestra que eu vou fazer no Asteroid Day. Eu não sei o dia ainda, mas provavelmente eu vou falar sobre o asteroide que dizimou os dinossauros, que foi o que vocês viram aqui, certo? E nós aproveitamos para lhe convidar, dia 7 de junho, teremos uma palestra para o Asteroid Day. Serão até 10 crianças, todas falando sobre asteroides. Será uma live somente de criança. Que legal!
E alguns rostinhos que estão aqui estarão palestrando lá no canal da Nicolinha. E a gente também deixa esse convite, né? Vou estar lá, sim. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Aproveite. Se ficarem alguma dúvida, coloca lá no grupo, que a Tia passa para o Felipe. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Tio Felipe, no YouTube. Não se esqueçam de seguir também no Instagram. E eles podem fazer perguntas para você lá também no direct, não pode? Devem. Prepara a caixinha, então, viu? Se prepare. Pronto. E aí vocês podem deixar pergunta lá para ele também, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.